Bom dia, meus amores, que nós tenhamos um dia e uma semana bastante abençoada, cheia de realizações, cheia de paz, cheia de Deus, né? Vamos dar início hoje a nossa aula de história, falando sobre o engenho de açúcar e tudo o que aborda esse assunto, né? Sobre Casa Grande, sobre a senzala, sobre os escravos, né? Onde boa parte deles vieram para o Brasil para trabalharem nessas fazendas, nessas plantações de açúcar e na produção do próprio açúcar, que para o europeu naquela época era bastante lucrativo, né? Como se fosse o ouro branco do momento. Nos primeiros séculos de colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levado para trabalhar nos engenhos, nas fazendas de engenhos e plantações de cana-de-açúcar. Observe a pintura abaixo, que representa um engenho e uma das atividades, uma das suas atividades mais realizadas naquela época, né, na produção do açúcar. Vamos conhecer mais ou menos como é que funcionava as localizações de cada ponto do engenho. Casa Grande, a capela, a senzala, a casa de engenho, né, onde se fabricava o próprio açúcar, tá bom? Logo aqui estamos vendo a senzala, como eu tinha dito para vocês. Moradia das pessoas escravizadas geralmente eram muito simples, não tinham divisórias nem móveis em seu interior. Claro, muitos escravos até dormiam amarrados e acorrentados, imagine ter móveis, né? O que no máximo tinha lá era uma cubucazinha de água. Aqui, no caso aqui como a gente está vendo aqui, certo? Ó, a parte da senzala, um pouco mais afastada, né? E muitas vezes ela era vigiada por um capataz, né? Casa de engenho, ou seja, a casa onde era produzido o tão sonhado açúcar, né? O lucrativo açúcar, local onde era extraído o caldo da cana e produzido o açúcar. Nós podemos ver aqui na imagem abaixo, tá? Toda essa aglomeração de escravos, certo? Sendo conduzidos, a gente está vendo aqui, né, como se estivessem trabalhando, né? E aqui desse outro lado, aqui nessa parte aqui, os caldeirões, onde o caldo da cana aqui era moído, né, era extraído o caldo da cana nessa parte aqui, era trazido para os caldeirões, onde era fervido até virar um mel, um melaço, e daqui ser produzido as barras de açúcar. Não era o açúcar em pó como nós conhecemos hoje, todo refinado, né? Era um açúcar mais grosseiro, tá bom? Mas em cima nós estamos vendo a Casa Grande. Casa Grande era o local onde morava, né, os senhores de engenho e sua família. Geralmente era construções amplas e com cômodos, várias divisórias, como nós podemos observar aqui, certo? A Casa Grande é onde morava eles. Quando a gente fala de senzala, né, a gente vê a distância da Casa Grande para a senzala. Existia senzalas, principalmente aqui no Ceará, tinha senzalas que era feita embaixo da Casa Grande, para que os senhores de engenho pudessem vigiar, pudessem seguir, ver todos os passos dos escravos, onde eles eram confinados aqui embaixo, né? Outros não, era mais distante. Mas um detalhe que a gente pode observar é que a Casa Grande geralmente era feita em lugares mais altos. Para quê? Para que o senhor de engenho, quando viesse aqui na sua sacada, tivesse uma visão de tudo. Tivesse uma visão da senzala, onde ficavam os escravos, tivesse uma visão da casa de engenho, onde era produzido o açúcar, para ele mesmo, com seus próprios olhos, ter uma visão de tudo o que estava acontecendo em sua fazenda. E aqui por último, a capela. Capela, local onde era realizado as cerimônias religiosas, como casamento e batizados. Ficava logo ligado aqui à Casa Grande, né, a capela, onde às vezes era realizado o culto semanalmente, uns fins de semana, por padres e jesuítas. E geralmente, né, em grandes fazendas, era primordial o uso da capela. Por quê? Porque eles eram muito religiosos naquela época, né? E hoje também, claro, a religião ela vem tomando de conta do mundo e do Brasil, né? E antes também não era diferente, eles eram muito religiosos e muito devotos. E por isso
era essencial dentro de uma grande fazenda ter uma capela para que fosse atribuído todo essa parte religiosa, como cerimônias, batizados, casamentos e etc. A produção do açúcar. Atualmente o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados, em armazéns do Brasil. Entretanto, ele nem sempre foi tão acessível assim. Durante o período colonial, o açúcar era um produto raro, né, e muito caro. Nem todo mundo poderia consumir o açúcar. O açúcar era consumido naquela época pela corte, pela nobreza, pelos nobres. Entendeu? Porque era um açúcar, era um produto novo, era um produto que adocicava a boca, deixava o que você fosse comer mais agradável. Então ele se tornava um produto bastante caro. Por causa do seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem o produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na sua colônia, no caso aqui no Brasil, né? Estimulou os portugueses a estimularem também as famílias que moravam aqui, a incentivarem elas a produzirem um açúcar, para que ambos tivessem bastante lucro. Quase todo o açúcar produzido aqui na colônia, aqui no Brasil, era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus, que eles vendiam lá por um preço absurdo. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto, enriquecendo a coroa portuguesa. A coroa portuguesa, muito esperta, ganhava de todo lado. Ganhava aqui do produtor, ganhava pelo transporte do açúcar, ganhava pela venda do açúcar também em Portugal pelos comerciantes. Tudo em cima de imposto sobre imposto. Entendeu? Para você ver como era uma coisa lucrativa para a coroa portuguesa naquela época, né? O trabalho nos engenhos. A produção do açúcar envolvia muitas pessoas. A maior parte delas, trabalhadores, eram os escravos, né, que já vinham da África nesse propósito de se trabalhar nessas fazendas. A maior parte dele, daquele serviço braçal, era denominada para os escravos. Claro, tinha trabalhadores brancos, tinha os capatazes, tinha as pessoas que comandavam, tinha as pessoas que fiscalizavam, tinha tudo isso. Mas a maior parte do trabalho braçal, o trabalho pesado, era realizado por esses escravos. No período de colheita de cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas, pessoal. Sabe o que é 18 horas? Isso é um trabalho bastante, como eu posso dizer, desumano, né? E se não aguentasse, ia pro tronco, ia ser chicoteado, entendeu? Era uma coisa, entendeu? Fora de sério, né? Para você ter uma ideia. Hoje, o ser humano, hoje, devido a grandes conquistas trabalhísticas e etc., ele trabalha 8 horas por dia. E aqueles que fazem plantão, que trabalham mais do que isso, tem dias de folga para compensar. E os escravos não. Não tinha feriado, não tinha fim de semana, não tinha nada disso, nem tinha dia, nem tinha noite. Era todos os dias no batente, trabalhando de sol a sol. Algumas vezes trabalhavam, como eu estou dizendo para vocês, até 18 horas. Um dia todo, gente, tem 24 horas. 24 horas. Vamos lá, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eles só tinham 6 horas para descansar o corpo, dormir. Para você ter uma ideia como era puxado. Além da longa jornada de trabalho, eles estavam também sujeitos a castigos e maus tratos. Aquilo que eu falei para vocês. Dormiam acorrentados, né, não tinham uma alimentação boa, eram maltratados. Se fizesse alguma coisa errada, eram chicoteados. Né? Às vezes eram tão maltratados que chegavam até a morrer por isso, né? Para você ver como não era fácil. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos, ou seja, na casa grande, né? Principalmente as mulheres que trabalhavam dentro da casa grande. Também tinha outros escravos também que trabalhavam lá para fazer a parte também braçal, né? Mas uma boa parte eram as mulheres, para trabalhar na cozinha, para cuidar dos filhos, dos senhores de engenhos, né, para estar brincando com eles, amamentando e etc. Na Casa Grande, por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação de alimentos e cuidados dos filhos dos senhores de engenho, como nós vamos observar na imagem abaixo. Aqui nós estamos vendo, né,
uma senhora, até brincando com a criança aqui, mas os escravos aqui ao redor deles, né, para servi-los aqui para ventilar e espantar as moscas que viessem a pousar no alimento, né? Aqui o senhor de engenho, né, a degustar o seu almoço, a sua senhoria também, e os escravos ao redor, aqui ao redor, certo? Para servi-lo no que eles precisassem. Aqui vamos ver um pequeno texto que mostra como era a vida dos escravos, como eles eram vistos pelos seus senhores, pessoas que compravam, né? Era como se fosse um objeto de posse, entendeu? Um objeto de posse sem sentimento algum. O fato é que para o proprietário dos escravos, eles eram vistos antes como propriedades, do que como seres humanos mesmo, propriamente dito. Dessa forma, não conheciam na coroa portuguesa autoridades para limitar aquilo que se considerava seus direitos, né, propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-los ou trocá-los ou até mesmo libertá-los. E, principalmente, de puni-lo até a morte. Como eu disse para vocês anteriormente, às vezes essas punições eram tão severas que os escravos chegavam a morrer, né? Eles não aguentavam e morriam, se não tivessem rendendo tudo aquilo que ele era esperado, né? Com aquelas 18 horas, etc. Sociedade colonial. Nesse capítulo nós vamos falar da sociedade colonial a respeito da mulher, do papel da mulher nessa sociedade, como era muito opressor. Tá? No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Nesta época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas, nem tomar decisões em nada. O homem é que mandava, o homem é que comandava, fazia tudo. E elas apenas obedeciam. A educação de meninos e meninas eram diferentes. As meninas eram educadas para casar, ser mãe e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e a realizar todos os tipos de atividades diferentes. A mulher não, era em casa, era a dona de casa, e os meninos não, era para trabalhar. Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes propriedades rurais e colocou o encargo de comandos na administração do Brasil. Ou seja, era uma sociedade patriarcal e, além de patriarcal, bastante ruralista, né? Na economia agrícola, nas plantações, porque viemos os ciclos do açúcar, depois do açúcar viemos ter o ciclo do café, que a gente vai estudar posteriormente. Vivendo valores. Atualmente no Brasil as mulheres têm igualdade de direito em relação aos homens. Assim, por lei, elas não devem obediência aos homens e podem fazer suas próprias escolhas, diferente de antigamente, onde as mulheres não tinham vez, deviam obediência ao homem a tudo, obediência a tudo. E até mesmo, quando a gente fala de homem, o papel de pai, não era só de marido, de pai também, onde elas não tinham direito de ter suas próprias escolhas, nem mesmo de escolher o seu próprio marido. Os senhores de engenho estavam entre os membros mais poderosos e mais ricos, bastante dinheiro, né, da sociedade colonial daquela época. A Casa Grande simbolizava sua autoridade diante da população em geral. Esta fotografia que nós estamos vendo aqui, ó, ela mostra a Casa Grande do Engenho de Cajaíba, São Francisco do Conde, Bahia, em 2015. Ou seja, é um patrimônio histórico, né? A gente pode observar aqui, já que essa foto foi tirada em 2015, se essa Casa Grande ainda é existente, né? É fonte de pesquisa histórica para o Brasil, como nós estamos vendo, tá? Trabalhadores livres. Os trabalhadores livres, embora fossem minoria na fazenda, como eu falei para vocês, também havia trabalhadores livres nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores eram pobres e tinham pouco poder na sociedade. Porém, viviam em melhores condições que a dos escravos, com certeza. Viver igual aos escravos era incomparável, não tinha como, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela carga horária de trabalho super desumana.
Era comum que eles trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou até mesmo como carpinteiros. As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura e cuidavam dos serviços domésticos de casa. Em geral, também deviam obediência a alguma figura masculina, como a um parente ou marido, ou seja, a mulher era submissa a tudo nesse período colonial. A mulher era submissa não só ao marido, não só ao pai, mas também como qualquer outro parente. Qualquer outro parente, ela era sempre submissa. Não vamos comparar a escravidão, mas era mais ou menos isso. Ela só não era obrigada a trabalhar. Mas em termos de obediência e submissão, ela tinha que exercer esse papel de ser submissa, de ser obediente, né, a toda figura masculina. Assim, quando eu digo toda, seja marido, pai ou parente, tá? Não é que outro homem de outro lugar, de outra família venha a querer exercer, sem nem conhecer ela, venha a querer exercer poder sobre ela, que isso aí não existia, né? Claro. Mas, se for familiar, se for marido, pai, ela era submissa e devia obediência total. Bom, meus amores, é com essa imagem, né, da senzala, casa grande, da casa de engenho, da capela, que a gente encerra mais essa nossa aula de história de hoje, tá? Então vamos ver o áudio, vamos dar um like, vamos estudar, vamos rever quando tiver dúvida, certo? Nas atividades e, como eu sempre digo, estou aqui para tirar as dúvidas que venham ser ocasionadas durante nossos estudos, tá bom? Até a próxima aula, um abraço e um beijo a todos.